Gente, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui na nossa live para falar sobre as crianças Índigo e Cristal. É um bate-papo muito gostoso. Eu fiz uma préviazinha hoje à tarde, aqui através do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, do teu web da Tanda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo. Estou aqui com Ogum, com Iemanjá, com a imagem dos chakras. Eu gostaria que vocês contribuíssem, se pudessem, dando aí os likes, né, apertando na carinha, contribuindo, compartilhando a nossa live, né, porque vai ser uma live bastante instrutiva. Vocês vão entender uma história que é uma história que naturalmente é assim, essa denominação índigo e cristal, diamante e tal, e surgiu na década de 70, 60, lá nos Estados Unidos, né? E foi muito incorporado pela teosofia, pelo espiritismo, pela Umbanda, pelo esoterismo. Todo mundo que trabalha ou que tem algum contato com essa área espiritual terminou adotando o nome índigo, cristal, diamante e tal, espíritos diferentes, espírito YZ, espíritos que são ligados à tecnologia, espíritos que têm uma vinda aqui para a Terra com uma missão, tá certo? Mas que não diferem absolutamente em nada em termos de educação que devemos dar a eles, né? Não existem privilégios que devam se dar ou que deva se dar a um espírito que está vindo aí com a missão, né? Boa noite aí a todo mundo que está entrando, né? Edson, Carlos, Selma, Reginaldo, boa noite a todos vocês, Idália, Deise, vai ser muito bacana essa live, tá, gente? Nós vamos bater um papo bem cabeça sobre isso tudo. Então a primeira coisa é que esses espíritos eles não devem ter privilégios, né? Eles não devem serem tratados como deuses, né? Porque eu vejo muita gente por aí elencando esses espíritos e colocando como se eles fossem deuses, né? Boa noite a Rodrigues, a Jadielson, a Nise Lopes, a Edu, a... Boa noite, Rodrigo. Tudo bom, meu filho? Muito obrigado aí pela sua presença na nossa live. Eu vou usar esses primeiros minutos para saudar vocês, né? Para conversar com vocês. Aperta aí na carinha, curte, segue se possível, tá? Boa noite, Edson. Boa noite, Rodrigues. Seguindo o anfitrião. Rodrigues, mais curtidas para atrair espectadores. Continue assim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos colocando aí, batendo na carinha, para que a gente possa fazer aí uma live bem bacana. Então nós vamos falar sobre esses espíritos, tanto os índicos quanto os cristais, quanto os diamantes, o que são essas gradações. Isso aí surgiu nos Estados Unidos, né, na década, como eu falei para vocês, a década de 60, 70, com alguns livros escritos por lá e com uma percepção de Anna Brenner, com outros autores, né, que começaram a perceber porque começaram a entender ou ver a aura das pessoas. Mas esses espíritos já vêm nascendo há muito tempo aqui, desde a época da Grécia e tal. A Grécia antiga mesmo está cheia de espíritos especiais que podem ser chamados de índigos, de cristal, né? A cultura egípcia também, desde 15.000 anos atrás, com os exilados de Capela, né? Se vocês lerem esse livro aqui, é um livro muito interessante. Eles vieram para desenvolver a terra. Antes nós tínhamos aqui tribos trogloditas e tal. Se você for hoje ainda na Austrália, se você for hoje no interior do Amazonas ou em alguns locais da África,
você verá aí civilizações locais, né, que estão mais isoladas, vivendo ainda na época da pedra, né, da idade da pedra. Então, o mundo de terceira dimensão tem muito isso. Espíritos avançados que vieram para poder desenvolver determinados potenciais no ser humano, e espíritos não tão avançados assim. Está nascendo só índigo e cristal a partir de agora, Wagner? Não. Então estão nascendo espíritos comuns também, espíritos com ainda como se fosse a última oportunidade para poder se desenvolverem aqui na Terra, né? Com a última oportunidade. Por isso que a gente vê essa bandalheira toda. Né, as pessoas aí dando valor a coisas que não têm o mínimo valor, né, falando e comentando coisas que são extremamente fúteis, né, extremamente... Deixa eu passar aqui que o TikTok está me pedindo para passar, para ver aqui. Boa noite, Rodrigues, boa noite a todo mundo que está entrando, muito bom, bata aí na carinha, por favor, estimula o nosso canal. Nosso canal precisa ser monetizado também, né, para poder a gente segurar a estrutura. Meu nome é Wagner Andrade, eu sou psicoterapeuta, sou sacerdote e teólogo umbandista, mestre reiki, hipnoterapeuta, trabalho com cristais, com ervas, com aromas, trabalhamos com barra de axis, todas as terapias que são complementares e integrativas da medicina natural, essa parte profissional, né? Convide Rosário, Márcia, tá? Convido sim, tá? Então, é um trabalho que nós fazemos aqui, que é um trabalho muito interessante. Nós temos uma variedade muito grande de trabalhos, tanto profissionais quanto espirituais. Temos uma agenda inteira aqui no SECT Web para trabalhar exatamente a melhoria do ser humano. Eu acho interessante que muitas pessoas ficaram assim sem saber o que é Boa noite, João. João? João Célio, João Célio. Boa noite, João Célio, tudo bom? Coisa boa que vocês estão aí participando da nossa live. Deixa eu passar mais para cá para vocês olharem melhor aí os chakras, tá? Porque até esse desenvolvimento dos chakras e tal tem a ver com essa nova leva de espíritos que estão vindo aqui para a Terra para desenvolver. Mas esses espíritos já estão vindo para cá há muito tempo, é só fazer uma comparação cronológica e usar a lógica também, que isso é fundamental. Veja só, nós só viemos ter carros, aviões, televisão, aparelhos de última geração de detecção de doenças, que são os aparelhos de diagnóstico, vacinas, todas essas coisas, né? Inclusive as coisas mais danosas como bombas, armamentos, submarinos, helicópteros, aviões. Todas essas coisas só vieram surgir de 200 anos para cá. Vocês já notaram isso? E o restante do tempo da humanidade? Por que a humanidade não se desenvolveu nessa época? Foram espíritos que vieram da intermissividade, que é do éter, né? Porque nós não somos daqui, nós somos do espaço, né? Nós não somos de planeta nenhum, na realidade. Mas tem aqueles espíritos que são mais inteligentes, aqueles que estão recebendo últimas oportunidades para sair do que os espíritas chamam de umbral, tá? Do que os cristãos tradicionais chamam de inferno. E também temos espíritos vindo para desenvolver a nova terra, né? Que é o novo lar que nós vamos habitar a partir de agora, né? Já começamos. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1971, detectou esse momento em que a humanidade ia começar a fazer uma mudança completa. Mas não é a Terra que de uma hora para outra, em um clique só, pessoal, apertando aí na carinha, de um clique só vai mudar a sua face.
Na realidade, o ser humano chegou aqui e prejudicou muito mais do que ajudou. Na verdade, todos nós somos ETs, né? 80% da população, pelo menos, está na terceira encarnação no máximo aqui na Terra, né? É só fazer uma conta simples. Vamos fazer uma conta simples, né? Na época de Jesus, tinha 400 milhões de habitantes, né? No ano zero, né? Tem antes de Cristo, depois de Cristo. Mas no ano zero, que é exatamente quando Cristo nasceu, nós tínhamos 400 milhões de habitantes. No ano 1000, nós tínhamos 800 milhões de habitantes. No ano 1969, na época que o homem começou a projetar a subida para a Lua, nós tínhamos 3 bilhões de habitantes. E hoje é contado 8 bilhões de habitantes. De onde veio tanto espírito, né? De onde veio tanta gente? Se não do éter, se não de outros planetas. Dentre esses que vieram para cá, os espíritos índigos e os espíritos cristais, no decorrer do tempo. E uma leva muito maior de espíritos índigos e cristais, que são diferenciados em suas características, que eu vou falar delas aqui através do livro Crianças, Índigo e Cristal, a ponte e arco-íris das novas dimensões e vibrações, a educação do novo tempo, de Teresa Guerra, uma autora brasileira. Até pouco tempo nós não tínhamos esse tipo de literatura aqui no Brasil. Já existe dela mesma um livro chamado Adultos Índigos. E se a gente pensar direitinho, tem índigo e cristal, e essas gradações que vêm do próprio índigo, tá certo? Essas gradações, no decorrer da história. Você pode dizer que um Buda que viveu no século 6 a.C., o próprio Cristo, o Lao Tse, o Confúcio, o Sócrates na Grécia, o Platão e vários outros espíritos, né? Mais atualmente Isaac Newton, Leonardo da Vinci, todos esses espíritos que trouxeram coisas maravilhosas que na época não deu para tirar do papel e transformar em tecnologia, mas trouxeram a filosofia, trouxeram o desenvolvimento, a ética, a moral e tal. Vocês acham mesmo que esses espíritos não eram índigos, né? Quer dizer, nessa denominação nova, mas espíritos evoluídos, espíritos com a perspectiva e a intenção de evoluir a Terra. Esse é o nosso processo. E hoje nós vamos conversar aqui exatamente sobre a educação desses espíritos, a diferenciação de um espírito do espírito para o outro, de que forma, como é a conformidade de cada espírito desse. Pessoal, vamos aí, vamos curtir, se puder, dar uma tocadazinha aí na cara. É um papo cabeça, um papo muito cabeça na realidade. Pouca gente tem a paciência, porque na realidade é um papo tão cabeça, é um papo tão elevado que, assim, algumas pessoas não gostam desse papo, né? Não acreditam, acham que são só corpo. Na realidade, nós somos um espírito utilizando um corpo para viver no mundo tridimensional e não um corpo carregando um espírito. Não, o nosso espírito é que predomina. Tudo que vocês veem aqui não existe. Na realidade, a única coisa que existe é a nossa consciência. Nem nós mesmos, com essa conformidade, com essa aparência, sendo magro, alto, baixo, gordo e tal, nós não existimos, na verdade, né? Basta você olhar daqui a mais 100 anos, abrir o caixão em que nós fomos colocados para ver se existe alguma coisa lá. É só pó. Tá certo? É só pó, não existe mais nada. Então a gente precisa entender que nós não somos daqui, né? Vamos lá, vamos convidando amigos, vamos compartilhando aí a nossa live e tal. E a nossa autora, Teresa Guerra, né, desse livro Crianças, Índigo e Cristal, ela vem colocando algumas coisas que são muito interessantes. Já na introdução, ela diz o seguinte:
é mais simples do que se possa imaginar. Toda criança precisa só unicamente de uma coisa da qual não prescinde para ser feliz e se realizar, desabrochar como pessoa e em plenitude, que é o amor, né? Mas não se trata daquilo que erradamente as pessoas chamam amor, ou seja, posse, domínio, controle, prisão, afastamento, medo ou irritação. Então ela diz que amor não é isso, né? Amor é a entrega total. E o poeta, o grande poeta, ensaísta, libanês de nascença, mas que foi para os Estados Unidos ainda cedo e que desencarnou nos Estados Unidos na década de 40, Gibran Khalil Gibran, tem uma poesia que é maravilhosa para a gente entender como nós devemos cuidar dessas crianças. E aí depois eu vou mostrar as características delas para vocês entenderem como é que funciona tudo isso. Tá certo? Gibran Khalil Gibran tinha a seguinte poesia que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. E uma mulher com uma criança no colo perguntou: fala-nos dos filhos. Perguntou a Gibran. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da aspiração divina pela vida. Vieram por vosso intermédio, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertence. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque suas almas moram na casa do amanhã. Não podeis visitar, nem sequer em seus sonhos, podeis enforçar-vos por ser como eles, mas não tenteis querer que eles sejam iguais a vós. Às vezes a gente fica impondo que os nossos filhos sejam iguais a nós, e eles não vão ser. Desculpa dizer, desiludir você. Nossos filhos não são nossos filhos, mas não quereis que eles sejam iguais a vós. Sois os arcos por intermédio dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. Que a flexibilidade da mão do arqueiro seja de gozo, a felicidade de felicidade interior. Então, quando se lançar os filhos ao mundo, então quando a gente receber os filhos aqui, nós precisamos, na realidade, amá-los, educá-los. Isso não é função da escola, educar ninguém, tá certo? Na realidade, é função nossa como pais e mães. E não é porque são índigos ou cristais, ou porque tem essa ou aquela conformidade, que nós vamos abrir mão da educação dos nossos filhos. Ele vem dizendo, então, a partir desse momento, já estamos em condições de perceber que toda criança, sem exceção, e nós também, viemos do espaço. Como eu falei, nós não somos daqui, somos do espaço. Desse infinito universo que nos envolve e acolhe, do qual fazemos parte integrante. Por isso, a poesia inicial de Khalil Gibran, que nos chama à realidade de que os filhos que nascem dos nossos ventres não são nossos, não temos qualquer poder sobre eles, nem temos sequer o direito de os obrigarmos a pensar, a ser e a viver como nós decidimos ser e viver. Quantas vezes a gente não tenta obrigar os nossos filhos a serem como nós ou fazer coisas que nós queríamos fazer? Ah, não, você vai ser médico porque eu queria ser médico. Ah, pô, vai ser tu o médico, né? Por que é que tu tá querendo que o teu filho seja médico se ele não tem esse desejo, não tem essa vontade de ser médico, de estar nesse processo aí? Então, é um desejo teu, não é um desejo dele. Se não é um desejo dele, então, poxa vida, seus filhos vão fazer exatamente o que querem fazer. Um outro dia, minha mãe aqui na minha casa disse assim, olha, você deveria colocar o móvel ali, o móvel aqui, eu por delicadeza disse, mamãe, a senhora pode colocar os móveis onde a senhora quiser, porque eu sou um adulto índico, né? Lógico que eu não disse isso a ela, mas eu sou um adulto índico, porque já viram minha aura, já perceberam que eu sou, pelas próprias características que vocês vão ver aqui, tá certo? E eu disse a ela, a senhora pode até mudar todos os móveis se a senhora quiser, mas depois eu vou colocar os móveis do mesmo jeito que eu gosto que eles sejam, porque quem mora na sua casa é a senhora e quem mora aqui sou eu sozinho,
tá? E eu não posso conviver com aquilo que eu não gosto. Eu quero desse jeito. É assim a personalidade de um índigo e a personalidade de um cristal, a personalidade de um cristal, ele ainda é mais sensível a tudo, menos bravo do que os índigos, né? Porque os índigos nasceram em uma grande quantidade na década de 60, 70, como eu sou um deles. Todos são assim? Não. Todos os índigos fazem o bem, que é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar. Não. Alguns índigos são mal orientados e com sua impetuosidade, sua forma de falar, a sua inconformidade e etc. E principalmente no meio ambiente, na estrutura, no que estudou, da forma como pensou, se transformam em verdadeiros serial killers, né? Podemos dizer até que o próprio Hitler, que provocou aí o Holocausto, matando 50 milhões de judeus, tá certo? Foi um espírito índigo. Quer dizer, a inteligência não está compatível com a moral. E você precisa saber educar essas crianças. Não são deuses que você chega e bajula e tal. O criador da bomba atômica, tá certo? Ou Oppenheimer, que criou a bomba atômica, na hora que ele sabia falar 17, 18 idiomas, o cara era tão intelectualizado e tão inteligente, né? Uma alma índigo com certeza, ou cristal até, né? Mas uma alma índigo provavelmente, porque os cristais eles estão muito mais ligados ao bem. A alma índigo é que ainda é muito dual. Então, o Oppenheimer, na hora que no Novo México a primeira bomba foi testada, ele falou em sânscrito: agora eu sou um destruidor de mundos. Pois foi, né? E os ETs tiveram que intervir, etc e tal, já desligaram bombas e etc e tal. Exatamente porque tem espíritos aqui com inteligência suficiente para destruir esse mundinho que nós estamos, né? Nós estamos aí na beira de uma guerra e aí lutando aí toda a estrutura da Rússia, lutando contra um dos seus comandados e tal, e ameaçando o mundo com a bomba atômica. E é apenas uma ogiva daquelas que está no submarino, que a gente não sabe onde é que esse submarino está. Ela pode destruir o mundo como um todo, gente. E vocês acham que a inteligência desse pessoal não é uma inteligência índigo? É uma inteligência índigo. A inteligência índigo não significa moral, tá certo? Não significa moral. A maioria é moralmente avançado, tá certo? Essa é uma importante premissa que devemos ter presente pela vida afora e em todos os momentos. Curte aí, por favor, bate na carinha, por favor, né? Vamos cada vez mais aí estimular o canal, nos seguir para nós podermos dar mais informações bacanas, concretas, como essa que nós estamos dando agora. Essa importante premissa que devemos ter presente pela vida afora e em todos os momentos, porque é comum pais, mães e educadores queixarem-se de seus filhos e o educando-os nesses termos. Eles são, veja como são os índios, eles são teimosos, não fazem o que lhes dizemos e o que achamos melhor para eles. Quer dizer, ele quer impor a vontade a eles, né? Não consegue, não consegue. São os revoltadinhos da vida que vocês chamam de aborrecentes, né? Que nós chamamos de aborrecentes. Eu mesmo fui um desses. Revoltam-se, tornam-se incontroláveis ou simplesmente indiferentes. Essas manifestações tornam os educadores impotentes e insatisfeitos e por vezes resolvem usar a força e até mesmo a violência. Outras vezes levam-nos a centros de saúde para que os mediquem a fim de, a partir daquele momento, tenham controle da situação dos seus filhos. A Ritalina está aí, né? Os filhos que são considerados TDAH,
e que tem hiperatividade, e eles estão danando remédio em um cidadão que provavelmente é médium ou um espírito que tem percepções extrasensoriais, que são os índigos. Os índigos geralmente são paranormais, são inconformados, não são pessoas normais. João Célio, boa noite todo mundo, gente. Boa noite a todos. Eu tentei convidar aqui, eu não sei se convite enviado. Pronto. Bom, vamos ver se as pessoas querem participar também da live e fazer essa discussão. Nesse e em muitos outros casos de posse incontrolável e doentia, não é a criança que necessita de tratamento e de mudar de atitude, mas sim os pais, e nesse caso concreto a mãe, tá? Porque tem uma historiazinha aqui da mãe, né? Mas será que esse papel do pai ou da mãe, o controle de toda a situação, sobretudo o controle e a posse dos filhos, será que é uma função dos pais controlar ou ter posse dos filhos? Ninguém é de ninguém. E aí vem um caso aqui, né? Recordo de várias mães, a exemplo de uma que ligou para a Casa Índigo, que é uma instituição dos Estados Unidos, desesperada, e nos disse: não consigo aguentar meu filho, tem um gênio muito difícil, é teimoso, irritante, insuportável, mal educado, não faz nada que lhe é pedido, não sei mais o que fazer. Aí lhe perguntamos a idade do filho. Veja a idade do filho da mulher, veja. Que idade tinha um filho e ao que respondeu que tinha 1 ano e meio de idade. Minha gente, pelo amor de Deus, o que é que está faltando? Paciência, está faltando educação, está faltando tolerância. A mãe estava em depressão, naturalmente, né? Depressão pós-parto, porque essas crianças, quando nascem, elas vêm com uma conformidade perispiritual completamente diferente. Às vezes atinge o psiquismo da mãe. Essa mãe, depois de uma apreciação mais atenta, verificamos que se encontrava muito deprimida e não conseguia qualquer gesto, porque ela o tratava como se fosse um adulto teimoso, irritável, e ficava nervosa ao menor movimento da criança. Sua depressão pós-parto tinha se prolongado a tal forma que já estava afetando o próprio casamento, mas depois de engravidar, sentia a sensação e dificuldades imensas em aceitar aquela criança. Sobretudo depois do seu nascimento, transformou-se em uma tarefa quase impossível. E transforma-se mesmo, minha gente, é uma coisa complicada. Nesse e em muitos outros casos de posse incontrolável e doentia, não é a criança que necessita de tratamento e de mudar de atitude, mas sim os pais, e nesse caso concreto a mãe. Há situações que não têm justificação racional e lógica, mas se as analisarmos de uma forma nova perspectivas, percebemos que, por exemplo, essa criança e sua mãe têm algo para resolver. Muitas dessas situações são kármicas, quer dizer, coisas do passado, de outras existências, nesse ou em outros mundos. Tá certo? E a mãe deve perceber isso para poder começar a relacionar-se de forma normal e carinhosa com seu filho, porque quanto mais o tentar contrariar e dominar, maior o abismo que irá existir entre ambos. Aí nós vemos aqui, pulamos para uma outra página, outra parte, que é um despertar que está a acontecer. Veja só, um despertar que está a acontecer. E é muito interessante isso, né? Em todo mundo está representado na sabedoria da cor índigo e nos novos humanos, crianças que veem especialmente todo o quebra-cabeça. Primeiro, antes de qualquer um, lhes ensino sobre peças de puzzle. Essa é a diferença entre vocês e eles. É uma mudança de consciência, a mudança consciencial dessas crianças. Essas crianças têm uma consciência, uma forma de pensar, uma forma de agir completamente diferente. Por favor, curtam, por favor, batam na carinha aí e tal. Completamente diferença. É a diferença entre vocês e ele, é a mudança de consciência daqueles que estão conscientes na orquestra enquanto caminham pela vida, e essa é a verdade, é a nova chave e um novo refrão para o planeta. É um refrão que tem um nome, um potencial e uma grande solução, um refrão
ao qual iremos chamar de Nova Jerusalém, paz no planeta Terra, paz para as crianças, esperança. Vocês estão na dualidade, quer dizer, no dual, entre a escuridão, as trevas e a luz, tá certo? E sempre estarão. A velha energia ao vosso redor e os seus representantes lutaram com unhas e dentes para manter as velhas profecias vivas. E o que pensam fazer com aqueles que desejam o apocalipse, que estão convencidos de que vocês representam uma farsa? Amem-nos e cantem com o coro, pois eles também estão neles, apenas ainda não conhecem a música. Muitas vezes as crianças se revoltam mesmo, tá? Ficam extremamente revoltadas. E vocês já perceberam que a maioria delas não acredita em Deus? Esse Deus que está aí, elas dizem, esse Deus aí não existe não. É o Deus do castigo, é o Deus disso, é o Deus que me obriga a fazer isso, que me obriga a fazer aquilo. E elas estão certas, porque esse Deus aí, esse Deus bíblico do Velho Testamento, que tem pelo menos 600 passagens no Velho Testamento onde Deus se ira, né? E todas as vezes que você quer lançar a mão de descontar alguma coisa que fizeram com você, você lança a mão do Velho Testamento, porque Deus é um Deus irado, um Deus que utiliza olho por olho, dente por dente. E todas as vezes que você quer receber o perdão, Renato, convidar para participar da live. Deixa eu ver, Renato, aqui, se você... Eu não consegui tocar, Renato. Desculpa, tá? Então é muito interessante. Crianças das estrelas e suas características. Essas crianças novas estão vindo. Quais são as suas características? São verdadeiramente inteligentes. Mas Wagner, todo ser humano é inteligente? É sim, é inteligente. Mas esses são absurdamente inteligentes. Eu me lembro muito bem que eu nunca fui um bom aluno, tá? Por quê? Porque eu achava uma idiotice aquilo que estava ali. Engraçado que isso se repetiu no meu filho Vinícius, de 17 anos de idade. Disse, pai, eu quero estudar tal matéria, eu já sei. É exatamente isso que eu sentia, tá? Eu não me interessava porque aquilo ali é como se eu já soubesse. E provavelmente já sabia mesmo. Se nós tivemos várias existências, eu já sabia daquela matéria ali. Então, cara, você pode ver todo índico, todo cristal, ele é alheio dentro de sala de aula. Ele não é um aluno esforçado dentro de sala de aula, mas é extremamente inteligente. Então, verdadeiramente inteligente. Muito criativos. Então, a criatividade é o nome do índico, do cristal também. Desenvolvimento avançado para a idade em começar a ler, a falar, a andar. Então, já começam desse jeito. Mamãe me disse que as minhas primeiras palavras foi antes de 1 ano de idade. Tá certo? Disse que eu demorei a andar, mas a falar foi assim, vapt-vupt. Já comecei a falar feito um doido, né? Andei um pouquinho mais tarde, mas falei rapidamente. Revelam habilidades psíquicas intuitivas, multidimensionalidade, habilidades telepáticas, sentem e percebem a energia das pessoas e de outras coisas, fazem naturalmente a leitura da aura das pessoas. Naturalmente eles sabem com quem estão lidando. É uma coisa impressionante, tá? Da aura das pessoas, né? Ou de outras coisas. Fazem naturalmente a leitura da aura das pessoas. Movem objeto com suas mentes, que é a telecinese. Energia do pensamento. Eles mudam, sei lá, esse copo aqui do campo, do canto que eu estou tomando água aqui, apenas com a força do pensamento, tá certo? Consciência de conhecimentos científicos, históricos, antropológicos, espirituais, revelam sabedoria não conscientemente aprendida. Algumas vezes são chamados de bombas de conhecimento.
Eu tenho uma coisa, e por favor, gente, eu tô falando aqui que sou melhor do que ninguém, aliás, sou igualzinho a todo mundo. Mas muitas vezes eu leio algumas páginas de um livro e já sei o que é que o livro tem. Eu termino por obrigação de ler o livro inteiro, mas sinceramente eu já sei todo o enredo do livro e tal, e capto tudo isso, né? Tem essas facilidades, tá? Tem consciências de vidas passadas, né? Então sonham, quando se desdobram, dão de cara com essas vidas passadas. São extremamente empáticos com todas as criaturas, não apenas humanas, mas animais e plantas. Essa empatia, essa vontade de ter um animal, de conviver com o animal, de tratar bem o animal, isso é uma coisa que é normal, natural. Por favor, coloquem aí, batam na carinha, tal, estimulem aí as pessoas. Obrigado para todos que estão entrando, todos que estão curtindo, né? Extremamente empáticos em todas as criaturas, são apenas humanos, animais e plantas, conseguem se comunicar com o mundo extrafísico, né, com os espíritos, os anjos, possuem capacidades multidimensionais, habilidades extrasensoriais, manifestam uma forte inclinação para a arte, linguagem ou escrita, experimentam sonhos nos quais lhes é permitido usar seus poderes e habilidades extrasensoriais em naves espaciais, tem contato com os ETs, né? Na realidade, eu desde menino que sonho numa nave com ETs, com seres extraterrestres, então eu tenho uma conexão impressionante com esse tipo de coisa. Tem um sentido muito apurado de missão ou de um poderoso propósito. Quer dizer, é uma coisa impressionante como tem coisas interessantes sobre essa geração nova. Se as crianças índigo vêm para ajudar a mudança e transformação social, educacional, familiar e espiritual do planeta, será que trazem uma estrutura de funcionamento cerebral diferente? Quer dizer, o cérebro deles tem uma conformidade diferente, tá? Que já utilizam em simultâneo os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, e não apenas o racional, o esquerdo. Quer dizer, eles não só atuam na racionalidade, eles também atuam na emocionalidade. O hemisfério cerebral esquerdo do índigo, né? Predominância do mundo físico, dos 5 sentidos dominantes, objetivo, material, verbal, racional, analítico, crítico, linear, sintético, lógico, dedutivo, detalhista, mecânico, direto, reflexivo, convergente, matemático, exato, trabalhador, repetitivo, memória, linguagem, masculino, adulto, entre outros. O hemisfério cerebral direito, predominância do mundo não físico, sentidos psíquicos, subjetivos e espiritual, silencioso musical, emocional, global, integrador, artístico, espacial, analógico, intuitivo, amplo, criativo, indireto, sonhador, divergente, simultâneo, geométrico, inovador, espacial, essência, cores, aventura, meditação, aberto, feminino, criança, entre outras. É muito interessante porque assim são características que a gente vê em muita gente. Eu aqui no nosso SEC, o pessoal se pressiona porque primeiro eu sou ambidestro, né? Eu escrevo e faço as coisas com as duas mãos, não é com a mão só. Boa noite a Bruno. Opa, boa noite, Bruno. Muito obrigado aí por entrar em nossa live. Dá uma curtida se puder, dá uma estimulada aí, convida, compartilha o nosso vídeo. Mas há também outros aspectos que devem ser presentes e que são características normais dos índigos, que por vezes assustam os que com eles convivem. Vejamos alguns aspectos relevantes, por isso que eu disse a vocês que o índigo não é só bonzinho. Tá? O índigo é uma característica intelectual de um ser que veio do astral, de algum planeta, para poder dar alguma contribuição. Boa noite também a Bruno Passos. Boa noite, Bruno. Se puder dar uma curtida aí e tal, participa conosco aí. Agora veja alguns aspectos do índico que não são tão legais assim, né?
Vejamos alguns aspectos relevantes da sua personalidade. Preste atenção como são os índigos, né? E essas outras crianças cristãs que estão nascendo. Possuem uma alma adulta e desde muito pequeno pensam como adultos. Eu era assim desse jeito, eu sempre convivi com pessoas mais adultas. Possuem uma mente fértil e criativa, mas não aceitam a mentira, a falsidade, e revoltam-se quando percebem que estão sendo enganados. Têm espírito de filósofos e não aceitam apenas o sim e o não. Querem saber o porquê das coisas, sua origem e o motivo de sua existência. Quer dizer, são chatos de galocha, cara. Porque eu mesmo sou desse jeito. Eu não aceito resposta simples e pré-preparada, não. Eu quero saber tudo detalhadamente. Ainda quero, sei lá, ainda duvido, ainda vou atrás, ainda vou ler, por aí vai. Pensam utilizando o sentido crítico e lógico das coisas e não o senso comum como a grande maioria dos seres humanos, não aceitando que as coisas se façam porque sempre foi assim ou porque já os antepassados faziam dessa maneira. Bom, eles não querem saber de antepassado, eles estão querendo fazer o novo, estão querendo trazer as novidades para cá e não as coisas antigas, tá certo? Às vezes demonstram impertinência, olha aí, ó, impertinência ou alguma irreverência, mas tal não acontece por má índole ou falta de educação. Antes significa que vem de coisas por vários outros prismas, veem as coisas por vários outros prismas, o que precisa ser compreendido por pais, educadores e por todos aqueles que estão em contato com as crianças e os jovens. Não aceitam, não aceitam. Vejam, preste atenção nisso, não aceitam a estupidez das pessoas, nem sequer suportam jogos de cinturas dos adultos e rebelam-se contra a falsidade e a injustiça. Como Jesus expulsou os vendilhões do templo, também os índigos têm momentos de verdadeira irritação e intolerância. Cara, parece que estão falando de mim aqui. Utilizam expressões fortes de insultos, como os colegas ou pessoas com quem não gostam, tais como estúpido, parvo, idiota, bobo, chato, para explicar o que sentem, falando mesmo em acabar com alguém que os irrita muito. Veja. Veja como é o índigo. O índigo é forte demais e tal, tem uma personalidade muito marcante. Mas essas expressões na boca das crianças não são reveladoras de início de delinquência, como alguns pais mencionam amedrontados. Essas expressões apenas são a forma de expressar o seu forte desagrado e, como a psicologia refere, nomeadamente em Jung, o termo matar da boca de uma criança é inofensivo, tanto quanto se sabe que ela usa a palavra matar indistintivamente para todos os modos possíveis de destruição, afastamento, aniquilamento. Existem palavras como matar e morrer, que segundo a psicologia de Jung e na mente infantil apenas significam afastar de modo ativo ou passivo, mas definitivamente. Quer dizer, cara, é utilizado também, é porque essa autora ela é muito levinha, né? Mas, como eu já falei para vocês, tem índigos que são verdadeiros serial killers, né? Que são verdadeiros líderes do apocalipse, né? Porque a intelectualidade ela não está de par em par com a moral. Esse é o grande problema, né? Da mesma maneira, os termos idiotas, bobo, chato ou outros da boca de quaisquer criança significa apenas a discordância em algo que aconteceu-lhes ou foi pedido, exigido. Aliás, elas aprendem esses termos com os adultos na escola ou então nos filmes ou desenhos animados na televisão. Corrigi-las com castigos físicos e morais é contraproducente. O certo é explicar-lhes que não é aconselhável usá-los e não exigir dela algo que não tem lógica. Os índigos são naturalmente lógicos e revoltam-se quando percebem que não estão sendo compreendidos e respeitados. Calados e tal, ficam muito chateados
com essa coisinha do tati bitati, né? Que é aquela coisinha de não sei o que lá. Eu sempre fui muito chateado com essas coisas. Características das crianças índicos: tem uma forte autoestima e conexão com a fonte divina, né? Essa coisa de estar vibrando positivamente, vibrando para o alto, vibrando para Deus. Sabem que pertencem aqui até que se diga o contrário, tem um evidente sentido de si mesmo, tem dificuldade com disciplina e com autoridade. Eu não gosto, cara, não gosto. Convidar Rosário. Oi, Rosário, tá convidada, filha, viu? Foi enviado aí o convite, eu acho, tá? Tem um evidente sentido de si mesmo, tem dificuldade com disciplina e autoridade, negam-se a seguir ordens, não conseguem esperar em filas por falta de paciência, tá? Frustram-se ante sistemas de rituais, cerimônias que requerem pouca criatividade. Por isso sair da igreja católica, porque é um ritual só, né? Se você for numa igreja e for na outra, é a mesma coisa, é só diferenciar a homilia do padre, que eu quero até parabenizar, né? Porque alguns padres são muito bons oradores, muito bons explicadores do Evangelho de Jesus, mas a criatividade é pouca demais e o ritual é muito chato, né? Aquela coisa repetitiva. Frequentemente encontra-se melhores maneiras de fazer as coisas em casa, na escola, que descoberta o que desconcerta os pais e os educadores. Geralmente são inconformistas, não se conformam com as coisas, tá? Eles vão atrás para poder saber. Não respondem a mecanismo de culpa, querem boas razões. Na realidade, eles se responsabilizam, mas não se culpam pelas coisas por muito tempo. Aborrecem-se facilmente com tarefas impostas e repetitivas. São bastante criativos. Cara, é a minha praia. É fácil distraí-los, gostam e conseguem fazer muitas coisas de uma vez. Eu leio 4 livros ao mesmo tempo vou varrer a casa, estou cozinhando, às vezes estou estudando, às vezes estou dando consultoria ou então atendendo um paciente em psicoterapia e ao mesmo tempo estou esquentando uma água para um escalda-pés no terapeutizado, coloco os cristais e ao mesmo tempo vou fazendo... Olha, assim, é uma coisa impressionante como a gente tem essa abertura, principalmente na lucidez, né? A gente tem que ser muito lúcido para trabalhar tudo isso. É difícil distraí-los, gostam e conseguem fazer muitas coisas de uma só vez, apresentam forte intuição, poxa. Tem grande empatia pelos outros ou nenhuma empatia, mostrando-os de imediato e sem rodeios. Desenvolvem pensamento abstrato desde pequenos. São dotados ou talentosos, muito inteligentes. Frequentemente são identificados, como eu disse a vocês, ou se suspeita de ADD ou ADHD, mas podem se concentrar quando querem e se o assunto lhes interessa. Quer dizer, interessou, ele fica, mas se não interessou, Bruno, boa noite e tal, obrigado por entrar na live, dá uma curtida, por favor. São talentosos, sonhadores e visionários, têm uma visão muito antiga e profunda das coisas. Ele é quase um ancião, né? Tem inteligência espiritual, habilidades psíquicas, frequentemente expressam cólera externa mais que interna, e podem ter problemas com a ira e se percebe que são injustos e falsos com eles. Quer dizer, poxa, a minha ira está explicada. Que às vezes eu fico muito pau da vida, eu controlo isso, mas é uma coisa muito difícil de controlar em mim, tá certo? Necessitam de nosso apoio para descobrirem a si mesmo. Nem sempre têm consciência de que estão aqui para modificar o mundo, para nos ajudar a viver com mais harmonia, paz entre nós e para elevar a vibração do planeta. Então eu já disse a vocês que tem às vezes verdadeiros serial killers nesse processo, né? Segundo alguns autores, as crianças cristal, agora no caso, são recém-chegadas ao planeta, em cada vez maior número,
Eles são fruto da evolução da espécie humana que não para de nos surpreender. No entanto, sempre houve, ainda há muita pouca quantidade. Jesus Cristo foi uma delas, né? Jesus foi uma criança cristal. Eu acho que Chico Xavier também, né? Sócrates também foi uma criança e um adulto cristal, tá certo? As crianças cristal são chamadas de pacificadoras, pois trazem atributo da paz, o equilíbrio para poderem continuar o trabalho começado pelas crianças índigo. Quer dizer, geralmente os cristais nascem dos índigos. É muito interessante isso, né, gente? Há autores, como já tivemos ocasião de verificar, que classificam as crianças cristal como pertencentes a um subtipo dos índigos. Quer dizer, elas fazem parte dos índigos, é um subtipo mais calmo, mais pacificadores. Os artistas possuem semelhanças e características de qualquer forma. Ambas as crianças de cristal representam um desafio para a sociedade, especialmente para os pais. A forma de tratar as crianças vai ter que mudar. Os pais e os educadores têm que adotar uma nova forma de ser para lidarem e se relacionarem de modo construtivo com as crianças da nova vibração, porque elas têm a sensibilidade muito grande e quando são contrariadas e se sentem injustiçadas, têm reações semelhantes aos índigos, pelo que é necessário entender sua personalidade e respeitar seus sentimentos, sem nos deixarmos dominar por suas atitudes, seus carinhos e inteligências. A gente não vai ficar babando ou deixando a criança dar showzinho e esse tipo de coisa, não. Tá? Geralmente o índigo nasce de casais tradicionais, né? Casais que não são índigos, né? São espíritos comuns, né? E os cristais nascem dos índigos, é como se fosse um aperfeiçoamento dos índigos. Atributos da criança cristal, que sabemos das crianças da vibração cristal. Por um lado, sabemos bastante, por outro, não sabemos nada, que é de muito concreto. Com as próprias crianças, a informação nesse momento é muito escassa, muito sutil, pouco óbvia, ao contrário de seus irmãos confrontadores índigos. As crianças cristal não modificam as coisas. Ainda o 11 de setembro de 2001 foi um ponto decisivo, um sinal e uma porta de acesso para a próxima onda de crianças. Era da criança cristal chegou. Então, a partir de 2001, uma grande quantidade de crianças cristal por todo o mundo. São extremamente sensíveis e todo o seu meio ambiente, sons, cores, emoções negativas dos outros, cheiros, comidas, produtos químicos e sensações de estar vestido, violência, a dor de outros, consciência de grupo, frequência eletromagnéticas, radiações solares, tal, tudo isso elas são sensíveis, tá? Tão sensíveis que são profundamente vulneráveis, com grande e intensa vulnerabilidade. Devem passar tempo sozinhos, não vivem bem em grupos. O meu filho Vinícius é um desses, né? E muito pouco entende de sua necessidade de solidão. Muitos poucos entendem de sua necessidade de solidão. Devem entrar em comunhão com a natureza e os elementos diariamente. O espírito da natureza ajuda-os ou ajuda-as a equilibrar, a limpar todas as energias não harmoniosas que os afetam tão profundamente. Simplesmente não entendem a inumanidade do homem, quer dizer, a falta de humanidade do homem contra o homem, guerra, avareza, etc. Pode sentir-se facilmente sufocados por tudo isso. Retrair-se, desconectar, proteger-se se a vida é demasiado intensa. Se eles se traumatizam ou veem ou sentem outros traumatizados. Normalmente são tranquilos, os outros admiram-nos e sentem-se atraídos por eles como um imã. Terão profundas e longas relações com os humanos que lhes oferecem amor incondicional, que o cristal sabe que é o único amor verdadeiro. Veja como os cristais são, né? Quando um cristal nos olha, sentimos como se estivesse penetrando dentro da nossa alma. É uma coisa impressionante, e é verdade isso. Eu tenho o meu Noah, que é meu netinho, que é impressionante, cara. Parece que ele está olhando por dentro de mim, está tirando um raio-x. Eu fico até com medo, né? Mas é uma criança maravilhosa, a energia dessas crianças
cara é de pasmar. Por favor, deem aí uns cliquezinhos, uns likezinhos, se vocês puderem, gente. Realmente necessitam muito pouco de serem tratados como uma criança tradicional, pois como são gentis, prudentes e são capazes de dizer o que necessitam, o que é bom, o que não é bom para eles. Quando o meu filho era muito pequeno, disse um dia: eu não posso beber álcool ou tomar drogas. E ele nunca tomou nada disso. É igual os meus filhos, né? Eu bebi, né? Eu fui tragado pela bebida como índigo. Né? O índigo ainda come carne, o índigo ainda toma álcool e etc. E tal. Hoje eu não bebo mais, mas já bebi, já caí, já dei várias topadas e tal. O álcool me faz um mal terrível. Drogas, então, nossa senhora. Gostei de pensar, né? Porque com drogas eu nunca me envolvi de forma profunda. Já provei várias coisas, mas nunca me envolvi de forma profunda. Com frequência, evitarão multidões ou centros comerciais. Demasiadas energias diferentes o incomodam, quer dizer, centros de compras e tal. Isso também me incomoda. Eu tenho essa característica também, mesmo como um índigo. Sentem um amor profundo pelas crianças e pelos animais, têm uma forma extraordinária de se conectar com todas as criaturas. A água é muito benéfica para limpá-los e acalmá-los. Banhos frequentes, duchas diárias, cascatas, fontes, brincar com a água e a areia. Mamãe estava me dizendo, eu passei aí uma fase muito triste, muito depressivo, muito aperreado, muito saudoso, algumas coisas sentimentais. E eu tomava, assim, 3, 4, 5 banhos por dia. Esse menino, tu não para de tomar banho, né? Porque eu fui pro apartamento dela para dar uma curada, para dar uma melhorada. Todo mundo precisa disso, tá, gente? Até nós que somos terapeutas, precisamos às vezes nos terapeutizar, dar um tempo para poder aliviar as dores emocionais. A gente não pode achar que é super-homem, não. Ninguém é super-homem, nem super-mulher. Se você necessita de ajuda, de carinho, se você necessita de uma palavra amiga, se você precisa receber os cuidados de um terapeuta, de um psiquiatra e tal, procure um psicoterapeuta, procure as terapias complementares e integrativas, fazem muito bem como o reiki, como a hipnoterapia, como os cristais, as ervas, os aromas, que é a fitoterapia em geral. Tudo isso é muito importante, é muito, muito gostoso e muito interessante, né? As defumações nas casas de Umbanda, né? Os passes espíritas, o magnetismo humano, isso é tudo muito bom. Requerem roupas cômodas à sua escolha em cores e fibras naturais. Precisam de muita água pura e preferem alimentos orgânicos e frescos. Eu mesmo sou fresco, porque eu só gosto de coisa orgânica, né? Eu me alimento como eu moro só. Eu tenho essa opção de comprar só coisas que me agradam, que me deixam bem. Eu não gosto de coisas, sabe, industrializada e tal. Refrigerante para mim eu não tomo, não como doce e tal. Tem essas besteiradas todas aí mesmo como um índico, tá? Antes de nascer, com frequência disseram aos seus pais o seu nome como se os ouvissem em pessoa. Vinícius fez isso conosco, né? Foi a mãe, veio a mim e disse que ia nascer na nossa família uns 6 meses antes de Flaviana, que é a minha ex-esposa, engravidar. Tá certo? Antes de nascer, milagres e magias ocorrem à sua volta. Aparece dinheiro, os animais procuram-nos. Os bebês sorriem, as curas ocorrem naturalmente. Extremamente empáticos até o ponto de saber o que um desconhecido está a sentir. Medo de intimidar, porque se sentem invadidos muito facilmente, não respeitados, preferem estar sós do que ter seu espaço pessoal corporal descuidado. Também evitam relações românticas por medo de ferir o outro se a relação termina. Há uma inocência, uma falta de malícia, uma pureza, uma decorrência de ausência de ego nos cristais.
podem necessitar de ajuda para aprender a conectar sua energia, podem fazer por meio de atividade física, natureza, esportes, artes marciais, yoga ou dança, podem estragar aparelhos elétricos, rádios, televisão e computadores, mas eles estragam para ver como funciona, tá, gente? Abstém-se de mostrar emoções por medo de sua ampliação e perda de controle, porque podem parecer passivos sem sentimentos. Podem sentir responsáveis por alguém que morreu ou está ferido, ou inclusive discutindo. Podem ter e provavelmente tiveram períodos de depressão profunda. Todo índigo e cristal tem esse problema, gente, de depressão. É um negócio impressionante, por isso que precisa ser cuidado, tratado e entendido da forma mais correta possível. Respondem bem ao trabalho corporal, massagem, o trabalho energético realizado por alguém que está equilibrado. Massagens no crânio sacral podem ser cruciais para manter seus corpos saudáveis e sem dor. Com frequência têm metabolismo alto e são naturalmente vegetarianos, inteligentes, veem todas as possibilidades com um entendimento muito instintivo das leis espirituais, de como funciona tudo. Tem uma conexão limpa com o seu superior, ascendendo naturalmente ao seu guia superior, e é por isso que sabem a verdade da unidade espiritual. Quer dizer, são muito espiritualizados. São curadores e pacificadores natos, com muitas habilidades. São capazes de regenerar os ossos e a pele. Quando muitos de nós fomos gradualmente renovados ascendentemente à energia cristal que já estava no nosso DNA. Escuta quando tranquilamente expressa sua sabedoria com humildade, no entanto não dão conselhos sem que lhes tenham pedido e nunca interferirão. Isso é muito interessante. Então vamos ver aí, para a gente encerrar, a diferença entre os índigos e cristais. O índigo é um espírito guerreiro que rompe com os sistemas estabelecidos. O cristal é um espírito pacificador. Quer dizer, eu sempre fui um espírito guerreiro. Chato pra cacete. Tá? A meta é abrir caminhos, é denunciar, não aceitam os índigos, né? Não aceitam o que já não serve agora. A aversão à mentira, à falsidade, à manipulação. Cara, eu sou muito chateado com isso. Especialidade, denunciar, provar os limites físicos. Personalidade, em geral, são extrovertidos, pioneiros, são originais, autossuficientes, criativos, bastante autônomos, determinação, tenacidade, muita energia e não mostram medo em enfrentar as coisas, as pessoas. Formas de conduta são crianças exigentes e adultos exigentes que não se cansam de pedir as coisas, não têm medo de confrontação, são rebeldes. Eu fui um rebelde. Aliás, ainda sou. E as crianças cristal vêm dos índigos e é como se fosse um subtipo das índigos. A meta é continuar o caminho começado pela geração índigo, tá certo? Construir com energias mais sutis. Tem uma força interior extraordinária para conseguir elevar o nível de frequência energético da sociedade. A especialidade dos cristais é a liberdade por meio do exemplo, provar os limites psíquicos. A personalidade mais calma, pacífica, gentil, no geral um pouco introvertidos, ainda mais espirituais, ainda mais telepáticos, ainda mais sensíveis. Formas de conduta diz que precisa em poucas palavras, mas com profundidade só quando lhes pedem. Irradia paz e tranquilidade, harmoniza naturalmente a energia que o rodeia, é muito afetuosa com as pessoas e percebe suas necessidades, cala-se e retira-se se há conflitos. Então, assim, é impressionante como são essas crianças, gente, e os diferenciais desses espíritos novos que estão surgindo. E é muito interessante quando a gente percebe o quão nós perdemos em não conviver com uma criança índigo. Eu convivi ultimamente com duas crianças índigo, uma de 9 anos de idade, não sei se já está para completar 10, eu acho que está para completar 10, tem 9 anos de idade, uma criança linda, maravilhosa, de um antigo relacionamento meu, uma menina fantástica, que eu tenho muitas saudades.
porque o contato com ela é um banho de luz, tá? É um banho de luz muito inteligente, compreensiva em cada situação, silenciosa e ao mesmo tempo muito perspicaz, inteligente, aprende com muita rapidez, tem umas sacadas assim. Meu Deus, cara, eu vou de saudade dela, tá certo? Um beijinho pra você, meu amor. Tá? Não vou aqui citar o nome, mas porque eu já rompi o relacionamento com a mãe, tá? Fantástica criança. Outra criança cristal que eu tive contato com muito mais tempo foi meu filho Vinícius. Vinícius é uma criança, um adolescente agora, né? 17 anos de idade, nasceu em 2005. 17 anos de idade, um menino maravilhoso, inteligente, esperto, com uma poder e um potencial maravilhoso. Um índigo que saiu de mim, que era índigo, que sou índigo, que foi Wagner Júnior, meu filho mais velho, com 39 anos de idade, hoje, né? Um adulto índigo, uma criatura maravilhosa, espírita, caridoso, participa daquele, como é, do centro da valorização da vida, né? Que é exatamente quando você telefona, quando está pensando em se auto-exterminar e tal. E como é uma criatura ímpar, eu tive muita sorte, eu tive um cristal e um índigo dentro da minha casa, convivi com a outra pessoa que eu convivi, com a filhinha dela, a menor, a de 9 anos, que é a coisa mais linda do mundo. Um beijo para ela, muita saudade dela eu tenho. E estou agora convivendo com Noah, com meu netinho, a coisa mais linda do mundo, a criança mais esperta, é impressionante. Ele te olha, parece que está te penetrando, tá? Andou e falou antes de 1 ano de idade. Parece que já nasce falando. Ele olha pra gente, quando ele olhava, que era bem pequenininho e tal, parecia que ele estava falando com você, estava conversando. As expressões são diferentes, a maneira de agir é diferente. Então são essas novas almas que estão vindo para cá. Mas só estão vindo essas novas almas, essas almas fantásticas, maravilhosas e tal, 100%, como eu vi uma declaração hoje de uma dessas místicas, né? E eu achei interessante que ela disse assim, 100% desses espíritos que estão vindo são cristais agora, a partir do ano 2000. Não, tem muito espírito vindo do umbral para ter a última oportunidade aqui, porque está essa bagaceira toda aí e tal, as pessoas mostrando o corpo, se exibindo, passando energia negativa, produzindo músicas que são massificadoras e emburrecentes, né? Porque na realidade termina emburrecendo a gente fica burro. Ao mesmo tempo que vê a música e tal, a letra não tem nada a ver, às vezes degradam a mulher, degradam o homem, degradam o ser humano, né? São coisas que são terríveis e tal. Eu não estou aqui com frescura, tá, pessoal? Cada um na sua, respeito demais cada um e tal, mas não é a minha praia e eu dou graças a Deus por ter nascido com esse perfil. E é um perfil que é o que é dado por Deus e etc. Não, somos nós que conquistamos em outros orbes, em outros planetas e tal, e chegamos a esse patamar. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Os índigos, por exemplo, que eu já falei para vocês, podem até fazer um mal, pode tropeçar, pode cair, pode se viciar, pode fazer um bocado de besteira. Os cristais não, os cristais já são muito mais concentrados, geralmente não bebem, não fumam, não se drogam, só pensam no bem, defendem os animais, são criaturas fantásticas, fantásticas. Esse é o novo mundo, essa é a nova terra, esse é um novo lugar onde nós vamos viver, conviver a partir de agora, gente. Está havendo uma troca, uma separação do joio e do trigo, como as religiões tradicionais colocaram, né, como João, o evangelista, veio nas suas parábolas apocalípticas,
tá? Então, o João veio falando sobre essa separação do joio e do trigo, quer dizer, os bons não é que vão para o céu, eles vão herdar uma terra melhor, porque os espíritos estão sendo permutados, aqueles espíritos que são mais densos, mais terra a terra, que gostam dessas coisas comuns e tal, eles serão atraídos naturalmente para planetas, na hora que desencarnarem, para planetas que tem isso aí que eles gostam. Eles não vão achar ruim não, tá? Nem é um castigo. E quem não gosta desse tipo de coisa ficará na Terra, porque a Terra vai ser um local de regeneração, onde o bem vai predominar mais do que o mal, onde o bom gosto vai ser uma premissa, né? Onde a atitude de repartir será realmente a atitude do homem de bem, né? Onde a humildade, a colaboração, a gentileza, a cortesia será a coisa mais comum do mundo. Wagner, falta muito tempo para isso, estamos construindo, né? Exatamente lives como essas e tal, mensagens como essas, revelações como essas que muita gente não sabe, não conhecia esse tipo de coisa, que vai nos levar a pensar que nós não somos um corpo, que tudo que a gente dá valor, como carro, casa, todos os apegos que nós temos a pessoas, ninguém é de ninguém, a casa de ninguém é de ninguém. Tudo isso aqui nós estamos como fiéis depositários, né? Fiéis depositários, estamos tomando conta dessas estruturas e vamos partir para o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, e de lá ou voltamos para a Terra, para o mundo de regeneração, ou vamos para mundos onde a densidade é parecida conosco. Seremos atraídos exatamente magneticamente através da nossa pineal do perispírito para planetas que sejam compatíveis a nós, ou a Terra, ou planetas parecidos com a Terra em regeneração, ou para planetas menos evoluídos. Façam aí, ó, nós estamos em 2022, desses 100 anos e vamos para 1922. Né? Você gostaria de morar no mundo de 1922? Né? Ou então você voltar para ou então ir para uma terra como a 2020, a terra de 1922, há 100 anos atrás, onde descobriram, por exemplo, Alexander Fleming descobriu a penicilina. Talvez você descobrisse a penicilina. Né? Então, os espíritos também que estão indo para mundos mais atrasados, eles também serão extremamente úteis nesses mundos mais atrasados. Eles também farão parte da evolução desses mundos mais atrasados. Então, é uma questão de lógica, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente. Está havendo uma permuta, né? Estão chegando cada vez mais espíritos com consciência, com um novo aspecto, até a forma de pensar, de agir, até o próprio corpo está mudando, tá? De muita necessidade de proteína, com pouca necessidade de proteína, cada vez mais vegetarianos. Eu não sou vegetariano, mas eu já vejo as crianças da minha família, a maioria vegetariana, não quer saber de carne, porque seus corpos não precisam disso. O meu corpo é um corpo 5.6, são 56 anos de idade, então eu ainda sou índigo da época que ainda se comia bicho, né? Mas tem muita gente que não come. Eu hoje como muito pouco, mas gosto ainda, tá? Mas nós chegaremos a uma época em que nós não nos alimentaremos dos nossos semelhantes e amigos de terra, né, de urbe, que são os animais, né? Mas não é para pirar e dizer, não, agora eu vou parar de comer carne para poder evoluir. A gente tem que evoluir de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é o que entra pela boca que vai te prejudicar, mas sim o que sai pela boca, tá? São essas atitudes benéficas, é o pedir perdão, é o se revelar uma pessoa melhor, um espírito melhor, um ser melhor, tá certo? Então,
Feliz 2023 para vocês. Carreguem o mel da abelha, quer dizer, carreguem o que foi de melhor de 2022, deixa o que foi de ruim, esquece isso tudo, porque águas passadas não movem moinho, mas leva as coisas boas que você aprendeu, né? Pula feito um gafanhoto ao invés de se arrastar como uma cobra, quer dizer, pula para frente, vai para frente, faz como Chico Xavier, como uma lesminha, né? Passo a passo indo para frente, né? Progredindo. E veste a pele de camelo, seja uma pessoa espontânea, sem hipocrisias, sem medo de ser feliz, sem medo de fazer as coisas, fazendo as coisas do jeito certo, com a consciência certa, obedecendo às leis naturais, às leis divinas. Tá? Aí sim, às vezes o adulto adquire, mesmo tendo sido uma alma que veio aqui de forma comum, adquire os hábitos de um ínico e a terra toda vai se transformando aos poucos através de seus próprios habitantes e daqueles que estão chegando de outros orbes. Tá certo? É assim que a Terra vai se transformar em um mundo de regeneração prevista por Chico Xavier no programa Pinga Fogo de 1971. Muito axé para vocês, tudo de bom. Muito obrigado a quem entrou, a quem curtiu, quem não curtiu. É apenas uma live que eu percebi que as pessoas ficaram muito interessadas, curiosas, né, quando eu coloquei na semana passada, mas eu não vi ninguém entrando no YouTube do TikTok, né, dos que se interessaram e perguntaram quando é que vai ser essa live, não sei o que, bababá e tal. Não vi ninguém. Então, essa live também tivemos pouquíssima assistência. Como sempre, a gente, se tivéssemos aqui mostrando bundas e peitos, nessa live teria milhares de espectadores. Né? Se estivéssemos conversando bobagens, polemizando ou dizendo coisas ruins, essa live com certeza teria milhares de espectadores. Mas é assim o mundo ainda. É isso que eu estou falando para vocês. O despertar da consciência, a expansão da consciência não é coisa fácil, é coisa difícil e ainda está muito longe de acontecer essa mudança do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Forte abraço, forte beijo, muito axé, saravá, tudo de bom para vocês. Acompanhem o canal, se inscrevam no canal. Nós temos também o nosso curso de apometria e desenvolvimento mediúnico. Nós temos a nossa psicoterapia online, que vocês podem entrar em contato em qualquer lugar do Brasil e nós podemos trabalhar todas essas terapias complementares que nós utilizamos profissionalmente aqui. Querem ajudar também, nós podemos passar o nosso Pix através do direto, não podemos dar diretamente, senão a live cai, tá certo? E eles eliminam a nossa live. Mas, se vocês quiserem conversar comigo, bater um papo, perguntar sobre as coisas espirituais, né? Sobre as coisas da mente, sobre as coisas que você está sentindo, como você se sente, né? Você é um índigo, não é? Você acredita, não acredita? Você acredita na espiritualidade, na vida depois da morte, na reencarnação? Como é que está a tua estrutura psíquica? Você está depressivo? Você está ansioso? Tem cura tudo isso e tal, né? Como é que você tem, muitas vezes o índigo, o cristal é confundido com autista ou com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Peguei um paciente com essa característica e percebi que ele era um cristal, tá? Um adulto cristal de 19 anos de idade, tá certo? Então um forte abraço, um beijo no coração, muita paz, luz, um grande 2023 para vocês, Feliz Natal, tá certo? Muita axé, saravá, namastê para vocês, até a próxima, um grande beijo, um grande abraço, tchau!